Boa noite, graça e paz. Nós vamos dar início a mais uma celebração, a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Desde já nós queremos te agradecer porque você tem nos acompanhado pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado você que tem compartilhado os nossos vídeos, as nossas lives. Que Deus te abençoe grandemente. Nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais esse culto, e nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus a se fazer presente nesse culto, porque o nosso convidado de honra é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo de Deus, amém? Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te entronizar, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, te exaltar, te adorar nessa hora, Senhor, pela tua provisão, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, o nosso auxílio, o nosso ajudador, Senhor, em meio às lutas, às tribulações. O Senhor é aquele quem tem nos dado vitória, quem tem nos dado ânimo, esperança, paz. E nós te convidamos, Senhor, a se fazer presente no nosso coração, no nosso lar, em cada casa, Senhor, que está ouvindo esse culto agora, que o Senhor se faça presente, que a tua presença, Senhor, entre em cada lar, em cada coração, que o Senhor fale grandemente conosco essa noite, Deus. Nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelas bênçãos recebidas, por aquilo que o Senhor ainda vai nos dar, Senhor, e nós temos fé que tudo isso vai passar, e o Senhor tem nos ajudado, Pai, que o Senhor nos dê fé, nos dê esperança a cada dia, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar.
Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro e eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Vou levar-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Vou levar-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As suas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro e eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Vou levar-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu
eu confio, por isso eu vejo. Leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não errarão. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio que a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Leva-me, Senhor, leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Boa noite a todas as pessoas, todos os irmãos, todas as igrejas, todos aqueles que têm nos acompanhado todas as semanas, por meio aí das nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook. Queremos agradecer a Deus pela sua companhia virtual. Queremos também, nesta noite em que nós nos reunimos, meditar num tema que tem nos falado muito nos últimos dias, que é sobre esta parada no mundo. O tema da nossa mensagem é "E o mundo parou". A base da nossa mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 1 ao verso 9. Você que tem a sua Bíblia em casa, gostaria que você pudesse acompanhar conosco agora a ministração da palavra do Senhor. Eu vou aguardar um pouco, você encontrar a sua Bíblia. Enquanto você encontra a sua Bíblia, nós iremos orar e agradecer a Deus por esse momento tão especial, que é o momento em que nós, juntos em um mesmo Espírito, nós podemos louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor tem nos concedido, de podermos mais uma vez estarmos na Tua presença, e agora que vamos louvar, que vamos ministrar também a Tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11, verso 1 ao verso 9, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam.
E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Muito bem, esse texto foi muito pensado por mim durante essa semana, e ele fala um pouco sobre aquilo que toda a terra, todo mundo tem passado. E olhando para esse texto, baseado aqui sobre a história, sobre um relato bíblico, sobre a torre de Babel, nós podemos ver aqui que havia uma linguagem em toda a terra. O texto do verso 1 nos diz que havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar em toda a terra. Na verdade, isso fugia do propósito de Deus, do plano de Deus. Porque o propósito de Deus e o plano de Deus era que toda a terra frutificasse, multiplicasse e toda a terra se enchesse com a humanidade, com toda a população que havia. E nós podemos ver que esse propósito ele não estava sendo cumprido aqui, de acordo com esse relato. A humanidade toda, ela possuía apenas uma maneira de falar, e esse não era o propósito era que houvesse outros idiomas, outras línguas, outros dialetos, mas toda a humanidade só possuía uma linguagem, um idioma, e isto estava fora do propósito de Deus. E podemos ver que o verso de número 6 diz assim: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Foi o Senhor quem disse isso. O Senhor diz: olha, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Na verdade, ser um no sentido de unidade é bom para a igreja, mas no momento isso aqui feria o propósito de Deus, porque o propósito de Deus era que toda a terra se enchesse com outras línguas, com outros idiomas. E além disso, esse propósito humano de construir uma cidade, de edificar uma torre, ele estava fora do propósito de Deus, porque a motivação disso tudo era o orgulho, era a arrogância, o desejo dos homens de ter um nome, de ter uma fama, de se tornarem famosos, e isso estava fora do propósito do Senhor. Nós podemos observar que o que aconteceu, de acordo com esse relato histórico, é o que tem acontecido com o mundo. Existe hoje uma linguagem no nosso mundo, e essa linguagem, ela se chama globalização, uma maneira de pensar. Todo mundo hoje se encontra debaixo dessa tirania do capitalismo, todo mundo hoje desejoso de alcançar bens materiais, todo mundo se tornou escravo da sua agenda, todo mundo hoje pensa no ganho, pensa no lucro, no retorno financeiro.
São dias muito parecidos com os dias de Noé, quando a Bíblia diz que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio consumiu a todos. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, que todos têm falado a mesma língua, a mesma linguagem. E infelizmente essa linguagem que o mundo fala é a mesma linguagem que entrou na igreja, porque a igreja também se deixou seduzir, a igreja também se colocou debaixo desse jugo de servidão, dessa linguagem que o mundo fala, essa linguagem que apregoa que nós somos aquilo que nós temos. Isso não é verdade. Nós não somos aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Mas infelizmente a humanidade se esqueceu disso. Em toda a terra há uma linguagem: o desejo desenfreado pelo lucro. Todos os homens hoje vivem os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos, a sua própria vida, a sua própria maneira de pensar. Infelizmente, essa é uma das frases que mais se ouve hoje no mundo. Cada um tem direito de fazer com a sua vida aquilo que acha que deve ser feito. E isso não é verdade. Então veja que o Senhor, Ele sabendo Deus desse projeto, já que Deus Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabendo Deus que o projeto dos homens era construir uma torre, construir uma cidade, para que eles tivessem um nome, Pai, Filho e Espírito Santo disseram: desçamos ali e vamos confundir as línguas, vamos confundir a língua de todos eles. Então veja, meus irmãos, que Deus, por meio desse vírus, Ele trouxe confusão, Ele trouxe dispersão. Por quê? Porque o intento de Deus é que a humanidade parasse para ouvir aquilo que Ele tem falado. Por isso que o tema da nossa mensagem nesta noite é: e o mundo parou. E o parou por quê? Quais são os motivos de o mundo ter parado? Primeiro, nós podemos observar, de acordo com a nossa contexto que nós refletimos nessa noite, gostaria que você verificasse aí na parte A do versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. O mundo parou, o nosso mundo e o mundo antigo parou. Por quê? Porque as suas motivações eram erradas. Quais eram as motivações da Torre de Babel, da construção de uma torre, da edificação de uma cidade? De acordo com o verso 4, as motivações eram para nós, motivações egoístas. As motivações eram uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus. Motivação de mania de grandeza, né? Infelizmente muitos de nós temos essa mania da grandeza, de querermos coisas grandes. E por querermos coisas grandes, nós nos desacostumamos, nós nos desapegamos às coisas pequenas. Porque nós nos esquecemos que é nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes que estão os segredos das coisas mais profundas dessa vida. Mas esse povo não, eles queriam coisas grandes. E por quererem coisas grandes, revelaram o que estavam no seu coração: a megalomania, mania de grandeza. Outra coisa, a motivação
Era orgulho, porque o desejo era tornar célebre o nome. Eles queriam fama, eles queriam sucesso, eles queriam reconhecimento. Eles se esqueceram que todo sucesso, todo reconhecimento vem do Senhor, porque a sua própria palavra diz que a um Ele a exalta e a outro Ele abate. Então, só Deus exalta a quem Ele quer. Então, por isso o mundo parou. O mundo parou dos nossos dias por causa da ganância dos homens. O desejo desenfreado de ter mais, de querer mais, de possuir mais. E na verdade não é nós quem estamos possuindo as coisas, são as coisas que estão nos possuindo. Nós nos tornamos possuídos por coisas. Porque é o que é pregado, é o que é ensinado pelo mundo. E infelizmente essa mentalidade humana, ela penetrou na igreja. Nós valorizamos quem tem mais, quem pode mais, quem está na mídia. Infelizmente nós valorizamos essas coisas do egoísmo por causa das nossas motivações que são erradas, e por causa disso, todas as vezes que isso acontecer, Deus vai mandar você parar, porque a sua motivação, ela está errada. Em segundo lugar, porque Deus manda parar, está lá no verso 4, parte B, diz assim: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Por quê? Porque era algo contrário aos propósitos de Deus. Eu já citei esse versículo, mas eu gostaria que você lesse lá em Gênesis 9:1, onde diz assim: abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o propósito deles era não se espalhar, mas o propósito de Deus era que eles se espalhassem, que eles enchessem a terra. E isso acontece porque muitas vezes o propósito do nosso coração, o propósito nosso é diferente do propósito de Deus. Provérbios 16, do verso 1 ao verso 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O segredo aqui é entregar ao Senhor, é entregar o plano, o propósito da nossa vida aos cuidados do Senhor. Então o propósito de Deus era desacelerar o mundo. Infelizmente, o que a gente ouve por aí esses dias é pessoas dizendo: olha, eu não sei ficar parado, pois agora aprenda a ficar parado, porque a lição que Deus está trazendo ao mundo é que o mundo desacelere. E por conta dessa desaceleração, meu querido, muitas coisas aconteceram. Você quer ver o que foi que aconteceu com o mundo? Aumentou a comunhão das famílias. As famílias começaram agora a ficar mais juntas. Os cultos domésticos voltaram a acontecer. Aquela reunião de família, aquele almoço, aquele tempo em que todos sentavam à mesa, que há muito tempo não ocorria, voltou a acontecer de novo. A população sedenta para saber qual era a verdadeira causa dessa pandemia, voltou a se aquietar. As mulheres
voltaram a ser reposicionadas no seu lar. Maridos reaprenderam a conviver com suas esposas e com seus filhos, porque antes não tinha tempo, era tempo para o trabalho, era tempo para o trânsito, mas agora tiveram que reaprender a conviver com a sua esposa e com seus filhos. Os solteiros que chegavam ao final de semana tiveram que agora sonhar com a vida a dois. Eu não preciso casar, é curtição, é balada. Tiveram que entender agora, por meio desse tempo de desaceleração, que precisa casar, que precisa encontrar alguém, e isso é uma ordem bíblica, que cada um se case. Então, o propósito de Deus de desacelerar o mundo é para que o mundo parasse para ouvi-lo. Isaías 64, verso 4 e verso 5 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Verso 5: tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tirar-te, porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Interessante que Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. A lição de Deus para o mundo é para que o mundo desacelerasse. Se você observar aqui no verso 4, no verso 8 diz assim: o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram e pararam de edificar a cidade. Então veja que Deus, ele mandou o mundo da Torre de Babel parar. O que Deus está falando para o nosso mundo é para que ele pare, desacelere. Você que tem dito essa frase: eu não consigo parar. Pois pare, desacelere, porque Deus, ele trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. Então Deus, ele mandou o mundo parar. A terceira lição que nós aprendemos aqui: por que o mundo parou? Porque Deus queria comunicar que só Ele é Deus. Deus queria mostrar para o mundo que só Ele é Deus. Amém? No Isaías 46, verso 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro além de mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus, ele fará toda a sua vontade. Chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto o homem do meu conselho, sim, eu o disse e eu o cumprirei, formei esse propósito e também o executarei. Então, queridos irmãos, Deus queria comunicar ao mundo, ele mandou que o mundo parasse, para que o mundo entendesse que só Ele é Deus. Só Ele é o Senhor. E por último, podemos observar aqui no verso 3 que aqueles homens disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos serviram de pedra e o betume serviu de argamassa. Tem muita gente que está trocando as obras de Deus, a matéria-prima criada por Deus, por coisas que são de homens.
Tem muita gente edificando, construindo e projetando a sua vida, não naquilo que Deus falou, mas naquilo que o homem está falando. Porque aqui houve uma troca. Os homens deixaram de construir com pedras, que é obra-prima de Deus, para construir com tijolos. Os homens deixaram de edificar com betume para construir com argamassa, matéria-prima também dos homens. Então é interessante nós atentarmos nesse momento de que forma nós estamos construindo a nossa vida, com aquilo que Deus ele tem falado ou com aquilo que as pessoas têm falado. Nós não podemos esquecer que a nossa vida ela tem que estar alicerçada sobre uma rocha, sobre uma pedra. E essa pedra, ela é Jesus. 1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Deus ele está falando conosco, meus queridos, para que nós possamos parar, edificar, construir, não os nossos projetos, mas os projetos que Ele tem falado. Construir não com obras feitas por mãos de homens, mas por aquilo que Deus Ele criou. Que você possa refletir, que você possa ouvir o que Deus Ele tem falado. Por que Deus Ele tem falado? O que Deus Ele tem falado? Por que o mundo parou? Qual era o propósito de Deus por trás disso tudo? E quando houver isso, irmãos, qualquer ação humana na tentativa de frustrar o plano de Deus, o Senhor vai descer e confundir a terra. O Senhor vai se manifestar e vai confundir os nossos sonhos e os nossos projetos, para que o propósito dele se cumpra, para que todos saibam que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse conosco agora, você fechasse os seus olhos, você falasse com Deus agora, e pedisse a Deus que se existe alguma motivação errada no seu coração, se existe alguma coisa que tem manchado a sua vida, impedido você de entender qual é o significado de tudo aquilo que tem ocorrido no mundo, que você venha entender agora qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor perdão por toda a motivação errada do nosso coração, por todas as vezes em que nós pecamos, por todas as vezes em que nós planejamos, projetamos sonhos para o nosso próprio orgulho e para a nossa própria mania de grandeza. Senhor, te pedimos perdão por todo projeto da carne, por toda obra da carne, por todo desejo da carne que tentou frustrar os sonhos de Deus na nossa vida. Senhor, que a gente pare para te ouvir, que toda a terra te ouça, que todo mundo te ouça, ó Pai, para a glória e honra do nome do Senhor, que a gente venha entender que nós somos criados para a glória de Deus, como diz Isaías. Assim, Pai, nós louvamos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós também queremos, neste momento, orar, Senhor, e apresentar todas aquelas pessoas que foram tomadas por esse vírus, todos aqueles que foram contaminados, ó Deus, por esse vírus. Nós pedimos, Pai, que eles sejam curados, que eles sejam sarados, que onde houver enfermidade sobre a vida dessas pessoas, que eles sejam restaurados para a honra e glória do nome do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe também, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Cumpriu-se o projeto de Deus em toda a terra, que em toda a terra se cumpra o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá, te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente, te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível, eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Sim, eu quero me
lembrar. Meu Deus, não faz